Há uma barreira que separa o supérfluo do essencial e baseando-nos no essencial, vamos então falar do conforto. Nós todos fizemos alguns desafios que o João Tiago vai-nos explicar como é que foi, não é? Então, exato, o nosso tema é sobre o conforto e nós todos da direção, propusemos fazer um desafio, alguns durante alguns dias, pronto, conforme o tipo de desafio que foi, e depois, tipo, para apresentar aqui agora vamos tornar. Todos eles têm a ver com o desconforto, na tentativa de nós percebermos o que é que o desconforto influencia, o que é que o conforto influencia a nossa relação com Deus e com os outros. Perceber o que é realmente importante na nossa vida, no nosso dia-a-dia, as coisas das quais nós não podemos prescindir, e perceber o que é supérfluo, do qual nós não precisamos e que às vezes está a esticar mesmo. E então, vamos agora mostrar-vos os desafios. Uma coisa que tem sido um bocado desconfortável é ver vocês todos aí afastados. Portanto, cheguem-se para a frente. Nós vamos também estar sentados aqui à frente. E se não criarmos uma distância constante. Olha, estás a filmar. O meu nome é Pedro Luz e aceitei o desafio de passar 24 horas completamente vendado. Não posso abrir os olhos nem por nada. Portanto, a começar às... Que horas são? Espera, eu vou ver também. E meia-noite certas. Meia-noite certas? 000000. Ok, só para... Então, olha, amanhã, quando acordares, depois acorda, tá? E começo logo a filmar como estou a fazer agora. É. Okay. Desligar a luz. Pedro. Alex. Ai. Olha o degrau. Tranquilo. Nem sei de cor é o arroz. Deve estar verde. Castanhinho. Já está. Isto é como se descasca uma laranja. Cuidado com o Vai dedo. metade da laranja. Ou só vai metade da laranja. Olha, não, fez muito bem. Isto é uma técnica. Olha o dedo. Está ótimo. Eu julgava que levavas metade da laranja. Estava a tratar porque... Tens que dar a curva, mas lá vai a laranja. Olha que a laranja é uma esfera. Já vai metade da laranja. Inha. Oh, Mariana. Amazona. Desculpa a laranja. Seus caras... À procura da laranja. Isto é o desafio da semana para o Pedro. Vai logo ficar uma casquinha. Agora até acertar com isto direito. Não, é assim. Uau! Cena. O dedo está lavado. Ih, sabe a sabonete. Muito bem. Tenho que filmar a lavar os dentes? Não. Ok. Então diz adeus, Pedro. Diz adeus. Isso, calça um de cada parte que eu gosto. Puf. Nem é preciso estar com dois.
Bem, já estou cansado de ter a venda. Vais tirar? Não. Vamos à rua passear um bocadinho. Depois vai dizendo cêntimo para a esquerda ou à direita. Ok, agora para. Agora vira para a direita. Assim? Sim, mais um bocadinho, olha o poste! Mas calma, estamos à beira da estrada. Dá-me o teu braço. Espera aí. Anda, bora, Ana, bora. Despacha-te que as pessoas estão tipo paradas. Estás? Confiante? Calma. Espera aí. Não sei o que é que eu preferia, digo já. Também não, mas ao mesmo tempo, se tu fosse- nunca souberes... É aquela coisa, se tu nunca souberes o que é que perdes, eu acho que sofres menos. Mas se fores chegar à nascença, dói, mas nunca conheceste as coisas. Se ficaste cego subitamente, ou por ocasião de um acidente qualquer. Mas estás a ver, é isso, memória, mas só sofres lá muito estás mais. A sofrer. Sim, lá está, é os prós e os contras. Porque uma coisa é sofrer por curiosidade, não é? Outra coisa é sofrer mesmo por perda. Pois, exato. Não sei. Não sei o que é que poderia ser mais doloroso. Yeah. A Bem, pessoa nunca viu nada, nenhum elemento qualquer, nada mesmo. É tudo imaginação. Além de que a tua imaginação também está limitada. claro. Porque tu agora imaginas, mas imaginas sempre baseado naquilo que tu já viste. Então e uma pessoa cega o que é que imagina à nascença? Exatamente. É que o que tu agora podes imaginar é baseado naquilo que tu já viste. Yeah. Só que quando tu nunca vês, não tens nenhum padrão para imaginar sequer. Pois, isso é que é bem estranho. Será que tipo Deus te dá imagens na cabeça? Nunca saberemos, não é? Não sabes. Mas tipo, será que... Porque também se calhar nunca te conseguirás manifestar. Claro, exato. Se não estás a chegar na ciência, como é que... Pedro, importas dizer cego? Cego. Cega na ciência. Cuidado, de grau. Quantos de graus? 4. Estás chill? Estou chill. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ei. Estou meio tonto. Estás tonto. Ei. Ai, que estranho! Ai, que cena! Quando quiseres que eu pare. Ainda estás tonto? Podes parar. Ok. Este foi o desafio que eu me propus a tomar durante 24 horas. Comecei à meia-noite na segunda-feira e acabei à meia-noite de terça-feira. Porquê é que eu escolhi este desafio? Quando pensámos na questão do conforto e naquilo que poderíamos abdicar de maneira a perceber em que medida é que eu nem era tanto pelo conforto em si, mas por exemplo, em que medida é que eu teria algo que estava tão acostumado a ter que já nem ligava importância, pensei logo nos meus sentidos, não é? E pessoalmente nos sentidos que eu não gostaria de todo perder era a visão. Então pensei que seria esse o desafio que me seria mais difícil fazer. Então eu vendei-me à meia-noite e quis adormecer com a venda para acordar no dia seguinte já sem poder ver nada. E foi uma experiência muito interessante e muito estranha ao mesmo tempo. Muito estranha porque
eu estava completamente perdido nas horas, que era, não fazia ideia a quantas andava, e a maior parte das vezes eu até pensava que já estava mais adiantado, talvez por querer estar mais adiantado nas horas, e depois não estava, e não fazia, por exemplo, ideia de como é que estava o dia. Não sabia se era um dia nublado, se estava no sol ou não conseguia ter essa percepção. Foi também interessante pensar que o facto de eu me limitar na minha visão limitou-me uma série de outras coisas. Coisas que eu à partida nem sequer teria imaginado que também me iriam limitar. Portanto, havia algumas coisas que eu sei que vou demorar muito mais tempo a fazer certas e determinadas coisas, mas só o simples facto de eu, por exemplo, lavar as mãos e ter de me preocupar com a água que podia estar ou não assim do lavatório, onde eu tinha as minhas mãos, com aquele processo automático de ir às mãos à toalha enquanto estou a pensar noutra coisa qualquer ali, tinha de estar a pensar onde é que está a toalha, onde é que está isto e aquilo. Foram assim algumas experiências que me fui dando conta que eram um bocadinho diferentes. Eu não vou contar talvez todas as experiências, porque depois nós no fim teremos também um espaço para vocês fazerem algumas perguntas e também fazerem alguns comentários, portanto de certa maneira aí também deixo-vos à vontade para perguntar o que quiserem. Mas eu quis acabar também o meu dia com esta música, porque foi também interessante que eu acho que ainda estava de manhã no quarto, também não estava em casa, e estava o meu avô perguntou: olha, se eu queria ouvir música, eu no computador não conseguia pôr a música, nem o meu avô pôr a música no computador. Então o avô ligou a aparelhagem, pôs um CD e logo a primeira música do CD por acaso era esta. Aí eu comecei a ouvir, interessante, conheço a música, mas quando realmente se cantou essa estrofe, né, eu antes estava perdido e agora estou salvo, eu estava cego, mas agora eu vejo. E isto fez todo o sentido para mim, porque acho que é impossível fazer esta ligação, não é? Eu creio em Cristo, eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus, e esta fé é uma fé não baseada naquilo que eu consigo ver, mas é uma fé baseada naquilo que eu conheço, e pelo que eu conheço eu acredito. E como esta música retrata também a experiência da pessoa que a compôs e das pessoas que a cantam, não é? De certa maneira foi também uma experiência para mim, no sentido de perceber que realmente, crendo em Cristo, embora não o vendo, há muitas outras coisas que eu vejo ou que me apercebo, não é? E que eu aprendo. E isso foi uma ideia interessante, ou seja, de certa maneira este dia pode servir de parábola, digamos assim, para esta ideia. Pronto, mais perguntas que depois queiram fazer, no fim temos um espaço para fazerem qualquer comentário com a vontade. Próximo, Mariana. Olá, o meu nome é Mariana e eu aceitei o desafio de dormir no chão durante 3 noites. Portanto, vai começar agora, de quinta para sexta, dia 30 para dia 31. Vou montar o meu chaviré. Esse aqui é o desafio de não dormir com a almofada. Isto é roupa. Que eu passei mesmo a tentar ser mais difícil. Posso pôr assim com passos. Isto é um bocadinho. Só um bocadinho. Posso chegar à luz? Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, esta vai ser a minha última noite a dormir no chão.
Exato. Não sei se vai dar para ver ou não, mas é ali naquele canto. Aqui, era aí. Aqui assim neste canto. Tenta lá fazer assim. Dá para ver? Dá. Ok. Aí está um sem-abrigo e essa foi a pessoa, uma das pessoas que me inspirou a fazer este desafio. A gente vê-se na plenária. E foi interessante porque eu andava a pensar que desafio é que iria fazer. E houve uma vez que eu estava sentada à secretária, estava a olhar à janela, até nem estava a fazer nada especial, e às tantas reparei que ele estava a deitar-se. Então ele estava a pôr as mantas no chão, estava a montar as coisas dele, deitou-se e ali adormeceu. Pá, olhei para aquilo, impressionou-me um bocado, mas pronto, continuei a fazer as minhas coisas. Pá, depois tantas estava a sentir um bocado cansada, disse, pá, vou descansar um bocadinho. Então subi, fui para a minha cama, aquele colchãozinho, almofada, confortável, quentinho, deitei-me. Depois, quando eu acordei, a primeira ideia que me veio à cabeça foi: fogo, estou mesmo quentinha. Qual é que foi a primeira imagem que me veio à cabeça? Foi aquele homem que eu tinha estado a ver umas horas antes, uma hora antes, coisa assim. E foi interessante que eu já andava a pensar nisto há algum tempo, a questão de eu deitar-me e pensar: fogo, a sorte que eu tenho de ter a casa que eu tenho, eu estou a ver com os meus avós e com o meu irmão, ter todo o conforto que eu tenho, e a cama é um grande conforto porque é quente, é almofadado, é mesmo confortável. E eu agora, quando aceitei o desafio de dormir no chão, minha mãe é médica, e então a minha mãe falou: não queres fazer isso quando estiveres aqui em casa? E quem eu falo? E tal, porque aí está frio, e mãe, mas o objetivo é mesmo isto, é desafiante, se ainda apanhas uma doença e não sei o quê. E é verdade, nós não pensamos, mas eles realmente estão expostos a coisas mesmo muito perigosas, a pneumonias e coisas mesmo que podem levar à morte. São coisas mesmo muito, muito complicadas. E o mais interessante ainda foi que, para talvez Deus, para mim, ainda testar mais neste desafio, ele na última noite, ainda não descobriu o que é que aconteceu, mas passei a noite a vomitar. Mas continuei a dormir no chão, porque pensei, não, se é para levar o desafio, eu vou ter que levar até ao fim. E então foi desafiante, porque eu ainda assim sou uma pessoa que gosto de dormir de lado, e dormir de lado no chão não resulta. Só tenho que dormir de barriga para cima. Então são estes pequenos pormenores que nós não nos lembramos, e que eu não me lembrava, e que foi bom perceber-me. E eu aqui tinha mantas e tinha sacos de cama, há pessoas que me dormem com condições piores. E portanto foi a perceber realmente daquilo que é ter uma cama, daquilo que é ter o quente, ter o conforto de uma casa, e devemos ser mesmo muito gratos por isso. Não é? Devemos ser gratos por tudo aquilo que temos, mesmo que não seja isso. Mas se o temos, então ainda valorizar mais por isso. Pronto, este foi o meu desafio. O meu vídeo foi um bocadinho diferente, mas realmente então o meu desafio foi 3 dias a comer só sopa, a todas as refeições. Sempre que eu tivesse fome, eu só podia comer a sopa. Eu inicialmente tive muita dificuldade em escolher qual é que ia ser o meu desafio. Pensei em várias coisas, mas não conseguia decidir. E então houve um versículo que me inspirou e que estava constantemente na minha cabeça, e estão a ver quando tem tipo uma frase, estava sempre a bater eu, pronto, que era Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra procede da boca de Deus. E eu acho que é mesmo isto que eu tenho que fazer, é abdicar de coisas que eu gosto. Para quem não sabe, eu estudo dietética e nutrição, e isto foi um grande desafio para mim, porque eu não é que eu apoio que se deva só comer sopa, porque obviamente não é isso que deve ser, mas eu apoio que devemos ter uma alimentação variada e que devemos poder comer aquilo que nós gostamos, e realmente estar limitada àquilo que não era uma coisa que eu gostava assim muito, que comia, né? Mas era algo que eu abdiquei mesmo do prazer de comer. Eu comia para me alimentar,
já ignorava o facto de estar a saber bem ou não, eu só queria não ter fome, porque realmente isso foi algo que mudou mesmo a minha forma de pensar e aquilo que eu imaginava que era, sei lá, uma pessoa que não tem dinheiro para poder comer tudo o que quer, não é? E pude experimentar isso, ter aquele sabor constantemente na boca, é que já era mesmo mau. Era tipo de manhã, vocês acordam, tipo, eu acho que apetece tudo menos comer sopa, não é? Tipo, é aquela coisa. E eu só pensar, tenho que comer aquilo. Então a única forma que eu tive foi beber chá antes, que é para preparar um bocado o estômago, e depois então comer a sopa. E realmente eu dei várias vezes a pensar, que privilégio que eu tenho de poder comer o que eu quero ao pequeno almoço. Quer dizer, ter tudo ao meu dispor. E se calhar também foi um bocado semelhante à Mariana, que também lembrava-se de sem-abrigo, daquelas pessoas que vivem a pedir para comer. E aquilo já é um consolo. E há pessoas que comem realmente a mesma coisa todos os dias, não é? E pronto, e por outro lado também tive muitos obstáculos, porque isto nestas coisas, quando nós levamos isto para a parte espiritual, é normal que haja muitos obstáculos. Eu no dia antes também tive, eu desmaiei, portanto, porque é assim, se eu não comer muito, se eu não fizer as minhas refeições, como é o costume, normalmente começo a ficar com a tensão baixa. E foi o que aconteceu no dia antes, ou seja, eu tinha de tudo para dizer que não ia fazer, e os meus pais, o que é que tu vais fazer? Não fazer essas coisas? Ainda te acontece alguma coisa? Eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar em Deus, que Ele me vai guardar nestes dias. E foi realmente isso que aconteceu. Eu tive que, claro, reduzir a minha atividade, eu tive que mesmo abrandar o meu ritmo e estar focada no desafio. Porque realmente é importante nós não nos conformarmos com aquilo com a nossa vida e colocar-nos no lugar das outras pessoas, porque só assim é que nós percebemos realmente o que é que Deus quer que nós façamos, porque ao estarmos a sair do nosso conforto, eu acho que nós estamos abertos a muito mais pensamentos, há muito mais coisas que nos vêm à cabeça, nem que seja por estar ali naquela situação desconfortável, não é? E foi realmente algo que mudou a minha vida e que agora fico com vontade de fazer mais e de tentar ajudar as pessoas de alguma forma, nem que seja disso de motivação, não é? Porque isto já devíamos nós estar sempre dispostos a fazer e a confiar em Deus, que é algo também, portanto, que às vezes pode ser um bocado estranho ou estar assim, eu faço isso, eu confio em Deus, então, mas temos que mesmo entregar a nossa vida e pronto, é isso. Olá, o meu nome é Débora, a partir do dia de hoje tenho 22 anos e vou estar 2 dias e meio sem falar. Porquê fala? Para já é algo da qual eu nunca tive qualquer problema e não sei sequer o que é não poder comunicar através da voz. Vou filmar partes deste dia anterior, porque é um dia especial, e também será para mostrar um pouco do contraste. Eu vou poder comunicar através de gestos e mensagens escritas. Vou dar sempre com este caderno, onde já tenho algumas coisas escritas, por exemplo, olá, tudo bem? Sim, contigo. Não sei, talvez. Pronto, é isso. Mas eu não queria nada ir. Vamos lá. Eu para mais. Foi a lição da mais Por acaso passasses lá na adega a dar um beijinho à tua namorada, talvez pudesse.
As perguntas às vezes. Esse eu queria fazer um petiscado, não sei o que ia começar. No Marcos Castelo. Para divina Débora, uma salva de palmas. E o Valadas não sabia que éramos irmãos. Ele assim, não sei quem é que vai... E pronto, estas serão as minhas últimas palavras. Até daqui a 2 dias e meio. Olá! Então, estou a filmar? Só? Eu posso falar, não posso? Fiz. Ok. Não. Parabéns pessoalmente agora, não podes falar, mas obrigada depois comigo contigo para continuar. Já ter inglês de férias. Para diferente. Já me disseram. Descansa-me. Já vem cansada. É tanta. Exato, é isso. Que Cansa-se. Epá, já foi ao final. Próximo sábado, excepcionalmente, às 5h30 da tarde, vamos a ler Daniel. Quem não leu, leia. É muito rápido. Tem um programa. Temos que lhe dar um chapadão. Vá. Conversai. Dança com a Ilton. Não está nada. Não está nada. É assim, Ailton. Ela é strong. Por que não falas? Por que não falas? Não podes, fizeste uma bosta. Credo! Mas aqui isto foi feito de ordem toda misturada. Estou a brincar, eu estou. Caio sim. Para que alimento em minha casa. Ponha-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não Espera aí, eu vou pedir que eu disse que era para desafio ela. Vamos embora. Eu não podia sequer rir alto, vá. Apenas podia comunicar através do caderno.
da qual eu nem sequer utilizei muito porque ou demorava imenso tempo a escrever e os gestos também, as pessoas não percebiam bem o que eu queria dizer, estava tipo assim, alçada, então tipo, tive imensa dificuldade. Mas o porquê de falar? No início foi muito difícil encontrar um desafio que eu quisesse realmente fazer. Aliás, foram os meus colegas que puderam estar um dia sem falar, mas eu por natureza, eu não sou muito faladora, então é muito mais fácil, até porque eu já pratico com bastante regularidade uma disciplina chamada solitude, da qual eu fico algumas horas sem falar, então um dia para mim seria muito fácil. Como perceberam, no dia anterior foi o meu dia de anos, o que foi engraçado, que ia haver esse contraste, porque foi um dia muito animado, com os meus amigos, e depois ia entrar mesmo num absoluto silêncio, então eu achei por bem documentar o dia anterior, que era para sentir-se esta questão do contraste. A preparação, eu tive que fazer uma preparação, porque não era um dia, e no início ia achar, ok, 2 dias e meio, que são 60 horas, vai ser mais ou menos fácil. Então, mas ao longo da semana fui vendo que não ia ser assim tão fácil, até porque, principalmente nos meus momentos em que eu estou sozinha, porque eu falo sozinha, e então eu tive que fazer uma preparação em que li muitos textos sobre a questão do conforto, todo este tema que estamos aqui a abordar, e isso foi um género de preparação. Também ouvi um sermão sobre a tentação de Jesus, em que logo o primeiro versículo sobre a tentação diz que Jesus foi para o deserto com o objetivo de ser tentado, ou seja, que era uma preparação que era para o ministério para os dias seguintes. Ou seja, eu tive que ver este desafio não só para dar a importância de não falar, falar é muito bom, é um privilégio, mas isso para mim não chegava, tinha de ser algo mais espiritual, tinha de ter algo mais que isso. Então, todos estes 60 horas foi um género de disciplina espiritual para mim. Então, mais especificamente, como viram, eu filmei muita reação das pessoas. Eu tive imensa dificuldade, como já disse, em comunicar, porque os gestos não davam, as pessoas não percebiam, a escrita demorava imenso tempo, as pessoas faziam perguntas, eu demorava imenso tempo a escrever e fazia-me confusão, fazer a pessoa esperar pela resposta. Mas o que foi mais desafiante foi mesmo os momentos sozinha, porque eu falo sozinha, então eu tinha que estar constantemente a lembrar que estava de facto a fazer esse desafio. Então, como viram, arranjei imensas maneiras, pôr uma venda na boca, tinha de estar sempre ocupada para me lembrar que estava de facto a fazer esse desafio e que não podia falar. O mais curioso é que foi logo as primeiras horas em que comecei a fazer, como viram, quando eu disse estas são as minhas últimas palavras, era mesmo meia-noite praticamente, e assim que comecei foi a coisa mais desconfortante sempre, porque eu estava-me a soar a falso, eu estava a fazer de propósito, apesar de eu já estar algumas horas sem falar, este desafio logo no início estava-me a soar muito a falso, tipo, não estava a perceber muito bem sequer porque eu estava a fazer isto, então as primeiras horas foram complicadas para mim, mas no geral correu bem, eu consegui de facto estar sem falar. No segundo dia
foi quando começou a ficar mais complicado. Eu contava com as pessoas, era fácil, porque me lembrava. Mas depois, lá para o final do segundo dia, eu já estava a ser complicado, porque estava a sentir necessidade de nem sequer dizer um olá ou sim ou não, porque mesmo, eu já não me lembrava como é que era a minha voz. Simplesmente no segundo dia já não me lembrava o que era emitir um som. Mas todo este desafio me levou a refletir uma coisa que é fácil de refletir quando não se está a fazer este desafio, que é a questão do pouparmos falar ou a nossa voz, no sentido em que às vezes nós dizemos coisas que não vale a pena e então foi muito esta questão, a voz é útil, é um privilégio, então usa como deve de ser. Às vezes lembrei-me muito de conversas, por exemplo, a dizer mal das pessoas ou criticar isto ou aquilo e que podia nessas alturas estar a dar uso à minha voz com algo de bom e basicamente foi isto. Bem, então o meu desafio vai ser comer sem talheres a semana inteira. Hoje de manhã falhei porque esqueci-me que tinha pequeno almoço e que era para comer sem talheres. Então vai começar o almoço, vai começar agora. Vai começar aqui com esta comida e vou ter que comer com as mãos, portanto tenho que lavar as mãos. Não, desculpa lá, não costumo lavar as mãos, então demorei um bocadinho mais tempo. Cá vai ter que ser. Mas está bom. Feito, foi fácil. Para já. Quando começar a meter molhos é que é mais difícil. Aqui, salada de frutas. Bem, isto é para ti. Até já. Estão a ver esta comida? Espera ter um garfo. Não. Esta é que é a minha. Aí está. Sem talheres. Vai ser giro. Tem sido? O que está fazendo? Não. Mãos só e a Timóteo. Calma, eu sou uma pessoa. Mas quer que eu faça por você? Não. Eu faço. Eu sei que faço. Sei que eu tenho medo. Para aí, bem o você. Isso. A tua sorte é que. A tua sorte é que está quase. Ó malta, Peter, dispara-lhe lá o arroz. Não. vamos bem comprar este arroz. Para o meu arroz. Isso mesmo. Exatamente, agora que eu quero ver. Parece um momento da pré-história esse aí. Traz água. Não. Isso mesmo. Olha, em casa não te ensinaram a usar talheres? Eu não tenho. Vou seguir o teu exemplo. Minha religião não permite. Isto é tua repetição? Eu queria ver se o teu pai podia fazer. Enfim! Há uma Olá, estamos aqui no Mac, muito difícil comer sem talheres aqui. Temos aqui, este está a passar mal. Está muito doente, tenho aqui pessoas fofas ao pé de mim. Boa noite. E o Pedro. Portanto, aqui está. Olá, estou no meu quarto dia e hoje a comida é sopa seca. Como é que eu vou comer isto? Isto é uma comida típica de Coimbra, terra dos meus avós. É muito bom, só que agora como é que eu vou comer? Eu pensei não em um, mas em 2 palitos. Ainda só pensei, portanto não sei como é que vou comer isto. Portanto, mas é uma boa ideia, acho que vai resultar. Vou passar aqui algumas horas, mas pronto. Isto é tão bom. Ok, então estou aqui na reunião de oração. E como é que eu vou comer a sopa? Podia comer a sopa só assim a beber como beber leite. Mas não, é mais isso, pegar uma parte de uma laranja e começar a comer. O que é que achas? Isto não apanha laranja nenhuma. Laranja? Não, sopa.
Alguém vai ficar com muita fome. Vai com sabor a laranjinha? Uma canja diferente. Tem que experimentar. É sábado e é almoço dos lutadores. Que estão eles. Falta um. Falta um. Não vai ao som. Onde é que o Paulo está? Não tem, não é compromisso. Ele não faz Aqui o nosso chefe vai revelar os ingredientes. Não, é assim. Que sandes é esta, senhor Rico? É uma mistura de uma pasta de frango com maionese. No meu caso, eu tenho queijo de fiambre aqui dentro, manteiga. Eles não têm, não faz mal, mano, não faz mal. Isso aqui é pão, não sei se vocês estão vendo, é pão. Tem molho de limão, calma que eu não acabei. O pão é feito de trigo, com leite e fermento, tá bom? Pão com leite. Pão com leite e E fermento. nós estamos aqui, somos Nós somos lutadores. os exortadores e queremos que sintam o desconforto ao ouvir a nossa música. Atenção, estão todos desconfortavelmente a comer com as mãos. É ou não é verdade? Timóteo. Solidariedade para comigo, é? Não há caso de análise. Manda os Faz guardanapos. parte do nosso dicionário. Para mim são talheres, pá. É verdade. Para mim são talheres. Olha. Hashtag Nhami. Só para sentirem, nós também fazemos hashtags. Já, estamos todos no Insta. O que é o Instagram? Oh, já está bom. Aqui está, no meu último dia, temos aqui o meu irmão. É feio. O pastor Carlos, a Agenda Velha, Pedro Wagner, André Altazar e a minha mãe. Portanto, estamos aqui depois de domingo do culto, comida boa. Bom, atenção, este pão de alho está mesmo bem fixe. Vai, vamos continuar a comer. Vitor, já está fundo da cabeça. Desculpa. Fogo, não penses mais. Estou a pensar por favor. no que fizemos ontem. Não penses mais, não penses mais. Tchau. Último dia, já posso comer com talheres, passados uma semana, já tinha saudades. E então pronto, foi este o meu desafio. Obrigado. Foi um desafio. Passar uma semana sem talheres. As únicas vezes que foi Santos foram aquelas que apareceram ali, ok? Foi do MEC e aquela das Santos de sábado. Foi um desafio interessante. Eu fiz este desafio porque normalmente quando vou tanto almoçar como jantar é uma preocupação muito grande que eu tenho de ter os dois talheres. Às vezes os meus pais metem lá os talheres e metem só um garfo para mim e eu fico irritado, só um garfo, eu preciso de comer com os dois, não é? Porque a pessoa precisa comer com os dois. Então foi um desafio interessante, porque não pude comer com nenhum. E então foi interessante. Dei valor mais às pessoas que fizeram os talheres. Às vezes não. Isto é uma coisa tão básica que eu comecei o desafio mal, porque devia ser no pequeno almoço, só que eu esqueci-me. Então é o nosso hábito, nós íamos à gaveta, tirámos os talheres e então o pequeno almoço não resultou. E fiz o almoço. E várias vezes eu fui para abrir os talheres e não posso. Porque é algo tão natural, com talheres, da nossa cultura. Mas há culturas em que comer sem talheres é o certo, é o praticável, é o totalmente aceito. Até há técnicas para comer com as mãos. Portanto, foi um desafio interessante, gostei da reação das pessoas que acharam sempre nojo, e é normal. Eu lavava várias vezes as mãos, não lavava só uma vez, por acaso. Ficava também com o mesmo receio. E foi um desafio interessante. Depois, quando usei os talheres, porque não usar também se viram no vídeo, quando havia aquele barulho todo, estava na reunião de oração de jovens e deu uma branca agora. Pronto, foi um bom desafio. Foi um desafio interessante e que isso. Porque comer com talheres é muito mais rápido, então eu fui o último naquela refeição, porque as pessoas começaram a lavar a louça, estavam a acabar e eu acabei de comer. Demorava bastante tempo a comer. Então depois normalmente nas orações agradecemos pela comida e na Bíblia diz que temos que agradecer por todas as coisas. E também agradeci pelos talheres. É muito bom, acreditem que é muito bom, é muito mais fácil, é muito cómodo comer com talheres.
Então foi interessante o facto de ter feito o contrário. Foi isso mesmo. Ok, então vai começar agora a minha experiência. Na terça-feira são. Que horas são? É 9:45 já. E basicamente isto vai consistir em eu durante 2 dias, 2-3 dias, não gastar dinheiro. Basicamente vou andar por Lisboa, em cafés e restaurantes e assim, a pedir comida em troca de qualquer coisa que eu possa fazer, um serviço qualquer. Vamos ver como isto corre à noite. Pronto, como eu não tenho sítio para ficar, à noite vou para o aeroporto e estas são as cenas que eu vou levar. Vou levar uma muda de roupa, vou à cama, almofada, uma toalha, tomar banho lá no aeroporto, deodorizante, que há algumas cenas que vou precisar, carregador, não sei o quê. Os meus comprimidos, a única comida que vou levar daqui vai ser um tapadeiro de arroz e um bocado de pão que eu tinha aí, para caso eu não consiga nada, precisava tomar comprimido, então levo qualquer coisinha. Eu levo aqui o meu caderno de desenhos, a minha bíblia, um livro para ler, um jogo, caso encontre alguém, uma sete de aguarelas e umas tojos. E acho que basicamente falta uma cena. Então são, deixa cá ver, não tenho aqui, mas só à volta de 10 estou a sair de casa. Só fazer o ponto da situação. Eu vivo em Arroios e o aeroporto fica a 1 hora daqui, então eu vou andar aqui vou andar aqui pela Almirante Reis, pela Gago Coutinho, aqui para Arroios e Alameda. Eu acho que me vou safar. O aeroporto não é nada, basicamente é isso. Ok, Fontinha, são 11 da manhã, eu vim agora do mercado, e temos de correr bastante bem. Estou lá a fazer, eu não quis gravar, não quis, mas tirei-lhe uma foto. E ela queria me dar as cenas assim, eu disse que ao menos fazia um desenho, para ela ficar com o desenho, e então olha o que ela me deu. Reparem só neste grande nível. Deu-me um grande saco de cenouras, para dar para o pequeno almoço e para o almoço, 2 da manhã, e 2 laranjas. E pronto, até agora é um bom rescaldo. Estou com o diário há um mês, fui agora a um café e o homem também não queria que eu fizesse nada outra vez e deu-me, eu insisti, não sei o quê, e o que ele disse para eu fazer foi basicamente ir ali àquele portão cinzento e pôr lá por dentro o caixote de papel que estava aqui fora. E ele deu-me uma série de cenas que eu tenho aí, um telhado, um queque e assim, mais 2 outras coisas, por isso. Vê se arranja alguém que queira que eu... Ok, são 10 para as 7, já estou a caminho do aeroporto, já não falta muito, acho que eu, deve faltar para aí meia hora, portanto, e estou aqui na Rua das Casinhas, engraçado. E pronto, já estou um bocado cansado, parte da dark. Ok, são agora 3 da manhã, estou aqui no aeroporto, estou com um bocado de insónios. Já dormi 3 horas, mas eu acordei há bocado, andava aí o aspirador e então estava a tentar dormir e resolvi gravar. Estou a dormir ali, estou só a cama azul, e então aqui mais pessoas. E pronto, então está calmo. Ok, vou tentar voltar a dormir. São 2:30, estou aqui ao pé do campo pequeno e
ainda não fiz grande coisa hoje. Desde que cheguei aqui a Lisboa, vim aqui à biblioteca e andei por aí a passear e assim. Pá, ainda não consegui arranjar grande coisa para comer. Hoje ainda só comi um queque de manhã. E pronto, agora acho que vou comer um bocado de arroz. Vou ali para dentro, está aqui um bocado frio. Também, e pronto, ficar em jejum e oração. Ok, malta, são agora 6 da tarde. Já estou a ir para o aeroporto, estou outra vez na Rua das Casas Engraçadas, como podem ver. E estou chocado. Estou chocado. E eu estou a ir mais cedo para lá. Pá, não queria andar à noite. E também o dia foi um bocado calmo, não fiz grande coisa. Ok, malta. São agora 6h50. Eu já cheguei há meia hora do aeroporto. Aconteceu o mesmo que ontem, às 2h30 acordei, então não consegui voltar mais cedo, então vou vir às 5h20, demorei para aí uma hora. E pronto, já cheguei a casa, já tomei banho, já comi qualquer coisa, já estou de volta ao conforto. E vou agora descansar um bocado, amanhã ir à igreja e assim acabar a minha experiência. Pá, até agora tem sido muito fixe, principalmente esta noite. Correu muito bem. Por isso, até já. A máquina é muito mazinha e tal, umas coisas que não se percebem. Eu quando aquela foto foi sem querer, passar ali de repente, ele era suposto ter, era a senhora do mercado de arroz, era uma foto, pronto, que ela a segurar o desenho que eu fui lá e ela não tinha nada para eu fazer. E eu, pronto, então, mas pronto, para não... Ok, explica o desafio. Então, o meu desafio foi inspirado, a minha ideia original era passar 3 dias no aeroporto, mas depois vi que não era grande coisa de desafio. E então, eu estava a conversar com uma amiga minha sobre isto e ela disse-me, pá, o que era mesmo fixe era eu andar por Lisboa sem dinheiro. E eu, olha, isso é realmente interessante. E eu lembrei-me, já há um tempo eu falei isto com o Rui, estávamos a falar, ele falou também que gostava de fazer esta experiência de andar sem dinheiro. Eram assim, pronto, nos moldes diferentes, mas eu lembrei-me disso e então achei que era uma ideia interessante e assim fiz. Uma semana ou 2 semanas antes de nós estarmos a decidir, a Emily publicou uma coisa no Facebook que era sobre um pianista cristão. E então uma das frases dele, depois fui à procura, e uma das frases dele era sobre nós estarmos com um pé no mundo e outro nas coisas de Deus, e sobre termos o nosso prazer demasiado em coisas materiais, experiências, e não termos o nosso foco em Deus. E ele dizer que se nós não tivermos prazer em passar tempo sós com Deus, que quando chegar no céu vai ser uma grande seca, porque basicamente é isso que vamos fazer, é passar tempo com Deus, e que nós temos de tomar gosto e aprender. E então foi esse um pouco o meu desafio nestes dias, e foi por isso que correu tão bem mais para o final, porque depois quando eu estava ali no Campo Pequeno, no segundo dia, estava um bocado desanimado, ainda não tinha comido grande coisa, e depois telefonei ao Manuel Rainho, estávamos a falar sobre o desafio. Eu usei telemóvel, eu achei que não ia fazer grande diferença na experiência, e então usei. E ele falou para eu estar em jejum e oração. E pronto, eu achei interessante. E eu, então, em vez de estar com fome, eu mudei a minha visão. E então, a partir daí, o dia começou a correr de forma diferente. E então, essa noite foi mesmo interessante, lá no aeroporto. As coisas, pronto, eu refleti, as coisas que li, assim. E depois, no dia a seguir, acabou em beleza, acabou na igreja, fui ao culto de manhã, já estava mesmo bem, tinha comido, tinha tomado banho, pronto, já estava de volta ao conforto. E então, foi assim, agora João chegou?
Agora, nós tínhamos dado espaço para nos fazerem perguntas. Para nos fazerem perguntas sobre cada um de nós, o que vocês quiserem. Se vocês, especificamente, algum de nós quiserem perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Este espaço agora é mesmo aberto para isso, para debatermos algum assunto, para, não sei, o que vocês quiserem falar. Não fiquem intimidados. Perguntem o que quiserem. Se faz favor. Comentários também que tenham, alguma coisa que tenham visto, tenham achado mais ou menos interessante. Ou se isto até pessoalmente vos fez sentir desafiados a fazerem alguma coisa ou não. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Normalmente eu costumo às vezes estudar à noite e vou lá para estudar. E depois muitas vezes sem vida e ter comida, pedirem comida ou pedirem dinheiro para vocês darem tempo porque eles têm fome ou porque eles querem dinheiro para a droga. Mas encaro o desafio dele por acaso giro, porque como tenho estado bastantes momentos no aeroporto até às 4 da manhã e se eu estudar, depois vejo pessoas mesmo mal. Depois eu vou estar, pronto, a parte da saúde e até eles vêm ter comigo, eu tenho isto, tenho aquilo, pronto. É uma forma que interessante. Acho que foi muito bom. Ficar em silêncio confortável? Não. Desculpa, não sei o teu nome. Débora. Eu reparei que no dia anterior, antes de começares o desafio, estavas no carro, estavas a gritar com o teu amigo. Tu nos dias em que estiveste a fazer o desafio, tu estiveste várias vezes com os teus amigos. O que eu queria perguntar era, os momentos em que vocês nem sequer precisavam estar a falar, quando estavam só juntos, ou ouvir alguma coisa, ou uma mensagem, foi estranho para ti não poderes dizer alguma coisa, ou teres que estar a passar, ou teres que... uma coisa, querias dizer ao lado, mas depois não teres que falar e teres que ir lá passar. Os pequenos momentos. Durante o desafio? Sim, durante. Não, eu quando estava com os meus amigos, eu lembrava-me, era fácil lembrar-me que estava a fazer o desafio, então escrevia mas por norma não fizeram muitas perguntas, os meus amigos não me fizeram muitas, eles sabiam, eu tinha no caderno tinha um texto resumido o que estava a fazer, então não desenvolvia uma grande conversa, estás boa assim, ok, pronto, eu deixo de fazer o desafio, então foi fácil, mas serve mais ou menos isso que estavas a perguntar. Ninguém tem mais perguntas? Ficaram todos esclarecidos. Como é que fazias quando tinhas que ir à casa de banho? Obrigado pela pergunta. Já ser mais claro possível. É que normalmente a minha mãe dizia para dizer a mim, ao meu pai, ao meu irmão, que nós não conseguimos ver. De certa maneira já tinha a imagem visual da casa da minha e eu também, de certa maneira, para ocupar um bocado do meu tempo livre, comecei a medir as distâncias de uma coisa à outra. Portanto, o que é que eu tenho daqui a aqui? Só também um bocado para a piada para poder. Aceitaste? Sim, claro. Isso que eu queria saber. Não tentei uma beleza mais arriscada. Não vou obrigar a limpar também sem correr assim. Mas eu quis. Isso não teve assim grande problema. Foi interessante também que eu quis, por exemplo, tomar banho também sem poder ver. Isso demorou bastante tempo. No processo também de sair da manhã, tentar encontrar toalhas mas uma facilidade que eu tinha é que pronto, eu já tinha a imagem da casa, das coisas no sítio, portanto eu sentia onde é que estava o lavatório ou o armário, ok, então aqui estava onde dava para encontrar. Portanto não foi assim muito